A ameaça do sucesso deste processo continua a ser Mariano Nhongo, líder da propalada junta militar da Renamo, que continua a protagonizar ataques na região centro do país. Mirko Manzoni considerou este um problema interno da Renamo. A abertura do Nhongo é que se ele insiste a dizer que temos de fazer o que o presidente da Câmara concordou, é perfeito, porque tudo o que o presidente da Câmara concordou está a ser implementado hoje. É difícil para mim de discutir sobre este assunto, porque este é um assunto totalmente interno da Renamo. Mas, como eu disse, contestar uma liderança pode ser possível, mas depois tem de ser contestada num quadro democrático, com regras, acho que ninguém pode compreender o que está a passar hoje, não? Acho que problemas, em todos os partidos podemos haver problemas, mas tem de ser feito num quadro correto, democrático, legal e respeitando as regras de um partido. A cerimônia decorreu na base de Mapanga-Panga, em Vunduzi, no distrito de Gorongosa, que era a base central da Renamo. Muito obrigada pela vossa companhia e por me estarem a informar que não temos som. Eu pergunto-me, conseguiram ouvir a reportagem que acabamos de passar? Eu espero que sim, se não, por favor, digam-me e eu volto a repetir. Eu dizia no início que hoje é dia 7 de setembro, é o dia da vitória em Moçambique, é também dia do trabalho aqui nos Estados Unidos, é um dia celebrado em honra aos movimentos dos trabalhadores aqui nos Estados Unidos e é o dia em que se observa de facto o feriado, embora o dia 1 de maio, o dia do trabalhador, seja reconhecido, também aqui não é feriado nos Estados Unidos. O dia 7 de setembro, em relação ao dia da vitória, como eu dizia no início, é em homenagem à assinatura, a 7 de setembro de 1974, dos acordos de Lusaka entre o governo de Portugal e a Frelimo, que conduziram à independência do país em 25 de junho de 1975. Eu volto a perguntar se já me ouvem, vejo aqui algumas mensagens a dizer que sim. Lamento imenso o problema técnico anterior e agradeço muito que me tenham chamado aqui a atenção para isso. Vou então repetir a primeira notícia, que é sobre os confrontos em Mocimboa da Praia. Vamos falar também de Angola, do médico que morreu em circunstâncias duvidosas numa esquadra da polícia. Vamos falar da Guiné-Bissau e de uma questão constitucional. Vamos falar também ainda dos Estados Unidos, das campanhas eleitorais de Joe Biden e Donald Trump. Mas agora, se me permitem, e peço a vossa compreensão, vamos então até Mocimboa da Praia, onde se voltou a registar no último sábado intensos combates entre as forças governamentais e os insurgentes que aterrorizam aquela região de Moçambique. Mocimboa da Praia fica em Cabo Delgado. A ocorrência foi confirmada pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, no discurso que marcou as cerimónias centrais das celebrações dos 46 anos dos acordos de Lusaka. Até ao momento não há dados conhecidos resultantes dos combates do sábado passado e com a situação no norte de Cabo Delgado descontrolada, Filipe Nyusi sugeriu aos guerrilheiros da Renamo, abrangidos no processo de desmobilização, desmilitarização e reintegração, que deu sábado mais um passo de avanço para ajudarem no combate aos insurgentes. Entretanto, um tribunal também em Moçambique absolveu metade das pessoas acusadas de terrorismo em Cabo Delgado. O tribunal fala de inexperiência em lidar com processos sobre terrorismo. Esta é uma notícia em desenvolvimento. Fiquem atentos ao vosso Facebook, ao vosso website, ao nosso website, aliás, www.voaportugues.com e à nossa emissão de rádio a partir das 18 horas de Luanda, 19 horas de Maputo, 17 horas de Bissau e São Tomé e Príncipe e 16 horas da Praia. Vamos falar agora de água e Covid-19. A falta de acesso à água potável desafia as medidas de prevenção do coronavírus em Moçambique,
onde menos de metade da população, estimada em cerca de 28 milhões de habitantes, tem acesso a fontes deste líquido precioso. Esta é uma reportagem de Simeão Ponguana. A falta de acesso à água potável desafia as medidas de prevenção de coronavírus em Moçambique, onde menos de metade da população, estimada em cerca de 28 milhões de habitantes, tem acesso a fontes do precioso líquido. A lavagem constante de mãos esbarra-se com enormes dificuldades, particularmente fora dos principais centros urbanos. Na vila de Murubala, por exemplo, província central da Zambésia, apenas 2% da população do distrito, com mais de 450 mil habitantes, têm acesso à água canalizada. Drama vivido pela maior parte dos residentes da vila distrital. Belita e Estânia são exemplos de sacrifício porque passam milhares de residentes da zona de cimento da vila de Marumbala, para não falar das zonas rurais. A água tirou no lagoa. Sim. Buscou para ir na casa. Só essa água até muito suja. O sistema de abastecimento de água com mais de 50 anos não tem capacidade para responder à procura do precioso líquido. É um sistema do tempo colonial, até hoje é o mesmo que nós usamos. Então é um constrangimento muito grande. Se tivéssemos água, estaríamos num outro patamar. Este sistema consegue abastecer a vila, pelo menos? Nem a metade da vila não consegue abastecer, é um sistema muito pequenino. Estamos a dar água a cerca de 4.800 habitantes, que é muito pouco. Em termos percentuais, o que é que isto significa? Em termos percentuais, isso é muito pouco. Estamos a falar cerca de 2% daquilo que é ao nível da vila. O governo moçambicano tem estado a tentar resolver o problema, só que a solução poderá chegar tarde para a prevenção de coronavírus, cujas medidas incluem a lavagem constante de mãos. As estradas de acesso à vila são igualmente dores de cabeça para os transportadores das pessoas e bens, mas a prioridade do momento é o abastecimento de água para minimizar o impacto da pandemia de Covid-19, ainda sem vacina ou cura. E é esta a situação que se está a viver em alguns lugares de Moçambique. Sem água é difícil a prevenção contra a Covid-19, sem dúvida. Eu vou aproveitar e dar agora aqui bons dias especiais e agradecer mais uma vez por me terem ajudado aqui a identificar um problema que eu não sabia que estava a ter. Portanto, é como eu digo sempre, este é um programa nosso, não é? Washington Foradenses todos juntos, ou Washington Foradoristas, como diria a Raquel Leong, que já está ligada a nós, aliás. Também temos o Eldino Lu, muito obrigada, Eldino. Domingos da Cruz Maninho, que disse está sem som, e Domingos, muito obrigada por estar aqui connosco. Vamos daqui a nada falar de Angola. Maima Cante, temos também Tim Manduca, temos Rogério Quitende, Edson Pereira, temos também Anselmo Tomás e Isabel Pina. E aqui muita gente a comentar a questão do médico que foi morto, ou apareceu morto. As notícias ainda não temos detalhes sobre o que aconteceu exatamente ao médico Silvio Dalla, que apareceu morto depois de ter sido levado por uma esquadra da polícia em Angola. Mas nós já lá vamos. Antes disso, vamos até Cabinda, onde há 3 ativistas que estão presos desde junho e que não foram acusados. Não há, aliás, prova de crime, segundo o advogado. No dia 21 de agosto, a juíza Emília Henrique Ernesto emitiu uma decisão rejeitando o recurso de impugnação de medidas de coação feito pelo advogado Arão Tempo para libertar 3 ativistas políticos que estavam a ser acusados de rebelião, ultraje ao Estado e associação criminosa. Para a juíza, o presidente da União dos Cabineses para a Independência, a UCI, Maurício Guimbi, e o chefe do gabinete presidencial da UCI, João Mampuela, já tinham antecedentes e por isso deveriam continuar presos. O advogado Arão Tempo disse, eu passo a citar, aqui no território de Cabinda, toda e qualquer opinião que a pessoa venha a manifestar contrária, aliás, ao sistema,
é considerada como uma atitude criminosa. Portanto, se formos ver o enquadramento jurídico da rebelião, de associação criminosa, todos esses crimes não são crimes cometidos pelos arguidos, constituindo fatos irónicos. Fim de citação. No dia 8 de julho, Arão Tempo entrou com recurso para impugnação das medidas de coação porque a prisão foi feita fora de flagrante delito. No entanto, até agora não teve sucesso. Maurício Guimbi, João Mampuela e André Bonzela estão presos desde o final de junho. Esta é uma reportagem que podem ler na íntegra em www.voaportugues.com. E em Angola, como eu dizia há pouco tempo, os médicos estão de luto pela morte do colega Silvio Dalla. O Sindicato Nacional dos Médicos de Angola marcou para o próximo sábado uma marcha que vai encerrar um período de 7 dias de luto pela morte de um médico na esquadra de polícia em Luanda. O médico Silvio Dalla, do Hospital Pediátrico David Bernardino, morreu sábado passado em circunstâncias não claras ao ser conduzido a uma esquadra pela polícia por alegadamente não usar máscara facial na via pública. O Sindicato dos Médicos apela a todos os médicos nacionais e estrangeiros que observem o luto e a participarem na marcha, cuja concentração será às 12h30 na paragem de autocarros na Mutamba, isto no próximo sábado. Franco Mufinda, secretário de Estado para a Saúde Pública, disse que está a trabalhar com a Procuradoria-Geral da República e o Ministério do Interior, que instauraram um processo-crime para esclarecer as circunstâncias reais em que ocorreu a morte, assim como a respectiva responsabilização. Eu tenho a certeza que já há aqui comentários sobre esta notícia da morte do médico Silvio Dalla e eu vou aqui tentar ver se há alguém que tenha dito alguma coisa. Mariana Cama diz polícias assassinos. Isabel Pina diz que houve tiro a queima-roupa e na boca. Nós não temos estes detalhes de facto. Tima Duca diz: alguém por aí que perceba de saúde pública para explicar-me se dentro do carro, sozinho, sem máscara, se pode aumentar o contágio? Como se explica a morte do nosso irmão médico em Luanda? É de facto estas as questões que temos que colocar e que esperamos que haja resposta e em breve. César Chiaia Puritano diz que este inquérito que supostamente se abriu não dará em nada, é como sempre, nada. Pois nós esperamos que não seja assim, esperamos muito honestamente que se venha a descobrir o que realmente se passou e que seja feita justiça nos trâmites legais, não é? Que haja de facto responsabilização e que haja uma explicação sobre o que aconteceu. Silvestre Soares, boa tarde Silvestre, para si também, há muito tempo que não o via por aqui, e muito obrigada pelo abraço que é extensivo certamente a toda a equipa da Voz da América que trabalha para este programa e não só, que trabalha para todas as outros programas e emissão de rádio aqui para a Voz da América. Vamos ainda falar de Angola, vamos falar de política neste sábado, e sábado, como vimos, aconteceu muita coisa. Cerca de 50 pessoas manifestaram-se em Malange contra a decisão do Tribunal Constitucional de chumbar o projeto político de Abel Chivucovuco para já servir Angola. O nosso correspondente Isaías Soares acompanhou esta manifestação e vamos ver o que se... O chumbo que o Tribunal Constitucional de Angola deu novamente ao projeto político para já SA inquieta apoiantes na província de Malange. Este sábado à tarde, 5 dezenas de aderentes da iniciativa de Abel Chivucovuco manifestaram-se ao longo da Estrada Nacional 230, Rua Comandante Angeré, apesar de ser negada a pretensão pelo governo local. Nós, na condição de injustiçados pelo Tribunal Constitucional, face a esta tamanha perseguição política, estamos, desta feita,
a reclamar diante dos olhos dos angolanos e do mundo face a essas injustiças que estamos a fazer. Foi muito difícil conseguirmos sair com esta moldura humana, porque a polícia tem estado a nos ameaçar. A parte exterior da Procuradoria-Geral da República, onde funciona provisoriamente o Tribunal Provincial de Malange, era a meta da caminhada encurtada pelas autoridades policiais. Como cidadã angolana e jovem, aderi à marcha pelo descontentamento da não legalização do Prajá do Mano Abelho. No Prajá esperamos democracia, liberdade de expressão, esperamos justiça e muito mais. Aderi à marcha porque sou uma cidadã angolana e que estamos cansadas com a injustiça do país. A coordenação do esboço, Partido do Renascimento Angolano, Juntos por Angola, Servir Angola, preparou o ato ao promenor numa residência no bairro Cangambo, arredores da cidade, para evitar quaisquer interferências. A polícia, no fundo, está a persuadir-nos para desistirmos da nossa manifestação com a alegada orientação do senhor governador dos Santos Guatacanau. Apesar da presença de agentes da Polícia Nacional, do SIC e de outros órgãos do Ministério do Interior, durante o percurso, uma fonte policial garantiu que não protegeu a manifestação. Foi apenas uma ação de rotina de manutenção da ordem e tranquilidade públicas. Isso não é bom, não é isso que se pretende para uma Angola próspera e democrática. Isaías Malange para a Voz da América. E o nosso obrigada ao Isaías Soares. Ele cobriu muito bem esta reportagem, esta história que aconteceu, esta manifestação, e vamos ver o que é que vai acontecer com o Prajá Servir Angola. Vamos continuar com notícias, vamos até a Guiné-Bissau. O presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, disse ontem que vai vetar a proposta do ministro da Educação para introduzir o ensino do árabe no sistema escolar do país, porque o Estado é laico. Sissoko Embalo disse, e eu cito, pessoalmente vou dizer ao primeiro-ministro que esse assunto foi vetado pelo Presidente da República. Na nossa sociedade, no nosso sistema, o árabe não faz parte do nosso ensino. Aqui é o português, francês e inglês. Fim de citação. A Guiné-Bissau assiste a um aceso debate à volta de uma pretensão anunciada pelo Ministro da Educação, Gibrilo Baldé, de introduzir a língua árabe no sistema do ensino do país. Vários setores da sociedade guineense consideram a iniciativa do ministro como uma tentativa de reforçar a islamização do país. Não sei qual é a opinião que têm os nossos Washington Foradorenses que nos assistem a partir da Guiné-Bissau ou que são da Guiné-Bissau. Qual é a vossa opinião sobre a possível introdução da língua árabe no sistema de ensino da Guiné-Bissau? É uma questão que eu gostaria de ver também aqui as opiniões dos nossos espectadores guineenses. Vamos até aos Estados Unidos, onde as campanhas eleitorais continuam acesas e bem animadas, e a administração Trump e a campanha de Biden discutiram neste domingo, dia 6, em torno do estado da economia dos Estados Unidos, 8 semanas antes da eleição presidencial de 3 de novembro. O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, citou a queda na taxa de desemprego para 8,4% em agosto e o acréscimo de 1,4 milhões de empregos como evidência de que a economia americana, a maior do mundo, está a recuperar do pior da turbulência infligida pela pandemia do coronavírus. Steve Mnuchin disse: teremos um produto interno bruto fenomenal no terceiro trimestre, que se estende de julho a setembro. Ele reconheceu que a economia dos Estados Unidos ainda precisa de pelo menos 7,5 milhões de novos empregos para ser comparada a março, quando a taxa de desemprego registava o baixo histórico em 5 décadas, 3,5%. Aliás, 3,5%. Mas a senadora Kamala Harris, candidata à vice-presidência
pelo Partido Democrata, criticou Donald Trump como, e eu passo a citar, fracassado e incompetente, fim de citação, na gestão da economia durante a pandemia. Ela disse à CNN que Trump apenas avalia o crescimento da economia, e eu cito, com base em quão bem as pessoas ricas estão. 1 em cada 5 mães diz que o filho menor de 12 anos passa fome. Fim de citação. Vamos ver quem é que está aqui, que comentários temos, e lembrar também que, se quiserem receber as nossas notícias pelo WhatsApp, o nosso número está em rodapé, podem enviar-nos o número um pedido pelo WhatsApp. Portanto, eu tenho aqui comentário de César Chiaia Puritano, que diz que o presidente da Guiné-Bissau agiu muito bem. Tenho também Domingos Fediácio Julai, que diz que é lamentável a situação dos nossos irmãos compatriotas, de forma inocente, estão a viver um verdadeiro calvário, um sofrimento sem solução à vista. É momento do governo urgentemente pedir apoio à região e ao mundo para pôr fim a estes conflitos. Eu acredito que Domingos está a falar de Moçambique, da questão da Mocimboa da Praia, dos confrontos que continuam a surgir com os insurgentes. Também temos Gilvan Sousa Costa, muito bom dia, Gilvan, obrigada pela companhia. Temos também Joana Conceição, Sebastião Inesmo, Carlos Rubalo, Orlando Quilas, Joaquim Silva Jupipocas, Fernando Blockchain, Luísa de Sousa Artur e Sandra Ferreira estão a assistir a este nosso programa e eu agradeço naturalmente a companhia. Vamos continuar com as notícias. A Alemanha ameaça sanções à Rússia por envenenamento de Navalny. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha defendeu a possibilidade de sanções à Rússia se o Kremlin não fornecer informações em breve sobre o suposto envenenamento do líder da oposição Alexei Navalny. Heiko Maas disse ao jornal alemão Bild und Sonntag que havia várias indicações de que Moscovo estava por trás do ataque. A Alemanha lidera atualmente a União Europeia e Navalny, crítico do presidente russo Vladimir Putin e investigador de corrupção, adoeceu enquanto voava da Sibéria para Moscovo, o que levou a um desembarque de emergência em Omsk, na Sibéria. 3 dias depois, Navalny foi transferido para o Hospital Charité, na Alemanha, para um extenso diagnóstico médico por insistência da sua esposa e os seus associados e clamor internacional. Vamos agora a uma notícia meteorológica, não é? Vamos falar de como o tempo está a afetar o Japão, onde o tufão Aishan atinge a ilha Amami-Oshima, a maior ilha do arquipélago Amami, no sul do Japão, e desencadeou fortes ventos e chuvas. O Japão, entretanto, ordenou a evacuação de 1,8 milhão de pessoas quando o poderoso tufão atingiu a parte no sul do país no domingo. Dezenas de milhares de casas já perderam energia devido a este tufão, que, embora pareça enfraquecer ligeiramente, há alertas de tempestade que pode trazer níveis recordes de chuva e resultar em deslizamento de terras. E antes de nos despedirmos, vamos ver como é que estão os cariocas no Rio de Janeiro, pois eles estão também em fim de semana prolongado. Hoje é o dia que os cariocas, o Brasil, celebra a independência, o dia 7 de setembro, mas os cariocas em específico estão a aproveitar o calor do Rio de Janeiro, e as medidas de confinamento da Covid-19 estão a ser, de alguma forma, ignoradas. Portanto, vamos ver esta reportagem antes de dizermos até amanhã. Portanto, aqui está a reportagem a partir do Rio de Janeiro.
Milhares de pessoas ocorreram às praias do Rio de Janeiro durante o feriado que antecede o Dia da Independência do Brasil, 7 de setembro, enquanto o país flexibiliza as medidas de quarentena, embora tenha ultrapassado 4 milhões de casos, com mais de 126 mortes. Mas as regras de isolamento social para conter a pandemia de Covid-19 foram insuficientes para evitar que as praias do Rio ficassem cheias este domingo. Eu acho que é um absurdo essa praia estar cheia desse jeito, porque existe uma lei e ela deve ser cumprida para poder preservar o próximo, né? A mim. Essa aglomeração toda que estamos vendo assim, muita gente não estão nem respeitando o limite da norma, que é 1 metro de distância. Medo a gente tem, né? Mas a felicidade de estar aqui na praia fala mais alto. Entendeu? As regras atualmente impostas pelos líderes do Rio, que no início de agosto entrou na fase 5 da flexibilização do isolamento social, autorizam banhos de mar e a prática de exercícios físicos nos paredões. Ficar na areia tomando sol a conversar ainda está proibido. Continua proibido alugar cadeiras e barracas, assim como a venda de produtos que não sejam industrializados, e proibidas ainda a venda de bebidas alcoólicas. Portanto, os cariocas a aproveitar o sol ali, a ignorar um bocado grande aqui as questões de distanciamento e de prevenção contra o coronavírus. Eu perguntava o que é que os nossos espectadores da Guiné-Bissau ou guineenses têm a dizer sobre esta decisão do presidente Sissoko Embalo, e Edson Pereira respondeu: a declaração do Sissoko Embalo é para fazer dormir os bois, diz Edson Pereira. Ele sabe o que está a preparar. No entanto, quanto à língua e ao ensino, a Guiné-Bissau tem que priorizar a língua portuguesa e o ensino do próprio crioulo. Opinião de Edson Pereira. Muito obrigada, Edson, por esta opinião. Tenho a certeza que haverá mais gente a querer dizer alguma coisa sobre este tema. Mas o nosso programa chegou ao fim, está na hora. Muito obrigada pela companhia, mais uma vez. Agradeço também a compreensão em relação ao problema técnico inicial e por se terem mantido aqui comigo neste Washington Fora de Horas de 7 de setembro. Eu desejo uma semana de muita energia, muita positividade e boas conquistas. Continuação de um ótimo dia também. Amanhã há mais, portanto continuem ligados connosco no Washington Fora de Horas às 9h30 da manhã de Washington DC. Muito obrigada e até amanhã.